Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei este canal para compartilhar com vocês minhas experiências, as coisas que eu vi, vivi e aprendi ao longo de 30 anos como consultor de empresas. Maratone os vídeos do canal desde julho de 2020. Tenho certeza que isso vai mudar sua visão, seu modo de pensar sobre investimentos em bolsa de valores. Vai entender sobre tudo como funciona o mundo empresarial e entender a dinâmica da bolsa de valores. Com isso, terá melhores chances de ter sucesso no seu plano de investimentos. Bom, a Oi premiou mais de 20 mil vendedores em todo o Brasil. Você ficou sabendo disso? A empresa realizou uma parceria com a Incentive.me para engajar vendedores dos canais varejistas e elevar a comercialização de planos controle. Para manter uma equipe de vendas engajada na comercialização de produtos, isso não costuma ser uma tarefa fácil. Esse desafio é ainda maior quando uma empresa precisa engajar milhares de vendedores espalhados por centenas de canais varejistas multimarcas no Brasil. Pensando em facilitar esse processo, a Incentive.me, que é uma startup de tecnologia para a gestão de campanhas de incentivo de vendas, desenvolveu o aplicativo Incentivendas para a Oi, com o intuito de conectar vendedores do varejo à empresa. A plataforma promoveu diversas ativações de incentivo de comercialização dos produtos de telefonia móvel, onde profissionais puderam acumular pontos dentro de uma carteira digital e trocar por uma série de bonificações. Jansen Moreira, que é CEO e fundador da startup, ele conta que desde a sua criação em 2018, o programa de incentivo premiou mais de 20 mil vendedores espalhados em cerca de 4 mil pontos de vendas no Brasil. O diferencial foi o aprimoramento das ativações com as equipes de vendas, a atenção e o engajamento dos vendedores foi elevado por meio do Incentivendas, uma vez que foi automatizada a experiência e foi oferecida aí a oportunidade deles conferirem em tempo real todas as campanhas ativas da Oi. Isso foi fundamental para despertar um maior interesse dos profissionais de vendas, porque ao escolher vender os planos da Oi, eles visualizaram que a troca de prêmios era mais atrativa versus o que a concorrência oferecia. A ferramenta acabou trazendo maior facilidade e agilidade em relação ao resgate das premiações e isso acabou aumentando o engajamento da turma de vendas. Além disso, as ações de incentivo da Oi passaram a ser mais seguras, já que a plataforma se adaptou em apresentar relatórios detalhados em um formato online dos resgates de bonificação, assim como gestão financeira por usuário cadastrado. Todos esses dados eliminaram a possibilidade de erros comuns em processos manuais, como a destinação de valores indevidos e distribuição de recompensas ineficientes. Com a reestruturação e as mudanças na Oi, o Incentivendas irá passar agora a focar na ativação de campanhas para a venda de planos de fibra ótica nos canais varejistas, que ainda também comercializam os planos de telefonia móvel da marca. Essa movimentação faz parte de uma estratégia da empresa que nos próximos meses realizará apenas ações de incentivo neste segmento de fibra ótica. Então veja a Oi encontrando soluções, né, para desenvolver a atração de vendedores para os seus planos de fibra ótica, né, e premiá-los com bonificações por conta do desempenho. É a empresa se preocupando em ampliar o seu market share. Isso é importante, né? Perceber que a empresa está preocupada com isso. Esse operacional da Oi muito nos interessa. Deve interessar também a você. Se você investe na Oi, você deve estar olhando o operacional da empresa. Coisas como essa são de extrema relevância para entender o pensamento da empresa, a sua visão estratégica. Olha, a Microsoft anunciou semana passada que interrompeu
tentativas de cyberataques de espiões russos, ok? Segundo a Microsoft, os responsáveis são parte de um grupo apelidado de Strontium, um ator que a empresa diz que vem monitorando há anos. A Microsoft anunciou no dia 7 de abril que interrompeu tentativas de ação de hackers espiões militares russos que tinham como objetivo invadir alvos ucranianos, alvos na União Europeia e nos Estados Unidos. Em postagem em seu blog, a Microsoft aponta que entre as instituições visadas estavam meios de imprensa ucraniana, organizações governamentais, empresas americanas e europeias e departamentos envolvidos com política externa. Segundo a Microsoft, os responsáveis são parte de um grupo apelidado de Strontium, um ator que a empresa diz que vem monitorando há anos. Na quarta-feira, dia 6 de abril, a empresa disse que recebeu uma ordem judicial que a autoriza a assumir o controle de 7 domínios que o Strontium estava usando para conduzir os ataques. Desde então, redirecionamos esses domínios para uma área controlada pela Microsoft, permitindo-nos mitigar o uso atual desses domínios pela Strontium e habilitar notificações de vítimas, afirmou a empresa. Acreditamos que o Strontium estava tentando estabelecer acesso de longo prazo aos sistemas de seus alvos, fornecer suporte tático para invasão física e filtrar informações confidenciais. Notificamos o governo da Ucrânia sobre a atividade que detectamos e a ação que tomamos, indicou a Microsoft. Então está aí, nessa guerra cibernética, o uso da inteligência, o desenvolvimento de padrões de segurança, isso é sempre muito importante e a gente precisa estar acompanhando o que está sendo feito, né? Isso é muito importante a gente acompanhar. Este é o território da Oi Soluções e a Oi tem aí uma perspectiva muito grande de crescimento nessa área, ok? De cibersegurança, de atendimento às demandas e necessidades cada vez mais crescentes e urgentes por parte do mundo corporativo. Bom, fica aqui uma reflexão de uma entrevista do estrategista-chefe da WHG, que eu achei interessante. Ele disse assim, Bolsa ainda pode disparar se os fundos locais pararem de vender. Os fundos locais pararem de vender. Mas eu não vejo muito essa possibilidade, desse momento, dos fundos locais pararem de vender. A entrada acentuada de capital de investidores estrangeiros, que já passou dos 69 bilhões de reais na Bolsa brasileira, tem contribuído com a alta do Ibovespa e com a queda do preço do dólar. Para Tony Volpon, estrategista-chefe da WHG, que é o Wealth High Governance, as ações ainda podem disparar na Bolsa muito mais. A Bolsa está subindo, mas não está explodindo, porque se tem alguém vendendo, o local está vendendo, ele está indo para os juros. As gestoras estão perdendo dinheiro, então o movimento da Bolsa tem sido mais discreto. Não sei até quando vão vender a Bolsa. Se pararem de vender, os preços vão disparar. Volpon disse que não espera que as eleições presidenciais, marcadas para outubro, representem um grande risco para o mercado local, com os principais candidatos buscando o centro. Não vejo essa eleição como um fator de grande volatilidade. Veja que eu comentei sobre isso no início do ano, que eu começava a achar que a eleição não teria um forte componente de volatilidade. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que uma eventual passagem de bastão para um governo Lula não causaria temor no mercado financeiro, e é o presidente do Banco Central brasileiro que está dizendo isso. E aqui agora temos o Volpon dizendo algo muito parecido, né? Os principais candidatos buscando o centro, não vejo essa eleição como um fator de grande volatilidade. Ele é ex-diretor do Banco Central e diz que o cenário internacional deve favorecer a economia brasileira nos próximos anos, porque estamos num ciclo de alta de commodities. O petróleo ainda vai ganhar força, olhando apenas para os fatores que sabemos que vai acontecer com o aumento sazonal de demanda. O petróleo pode operar entre 130 e 150 dólares o barril. Numa entrevista recente à Exame, ele destacou alguns pontos que eu julguei interessante para compartilhar com vocês.
ele disse o seguinte: a bolsa está subindo, mas não está explodindo, porque tem alguém vendendo. O local está vendendo, porque está indo para os juros, ou seja, para a renda fixa, entendeu? As gestoras estão perdendo dinheiro, disse ele. Então o movimento da bolsa tem sido mais contido. No câmbio, o impacto é maior. O estrangeiro está comprando real para comprar bolsa. E aí eu faço um parêntese, e está comprando commodities, então entra também dinheiro nas transações das empresas brasileiras de agronegócio, celulose, minério para o estrangeiro e entra dólar e isso faz com que o dólar caia, né? Então são dois fluxos de entrada de dólar, o das commodities e o da bolsa. Então quem estava comprando dólar era gestoras, mas agora é muito mais caro ficar comprado no dólar. É preciso pagar 1% ao mês, que é o CDI mensal. Então a gestora precisa ganhar 1% do estrangeiro na batalha do dólar para empatar. Além disso, os preços das commodities estão subindo, as contas externas brasileiras vão ficar melhores. O estrangeiro voltou. Não tem demanda por dólar, tem oferta, então o preço despenca. Lei da oferta e da procura. Clássica lei da economia. Até quando os fundos locais devem continuar vendendo a bolsa? Perguntou o repórter. Ele disse, não sei até quando vão vender. Se pararem de vender, os preços vão disparar. Mas isso ainda não está acontecendo e eu acredito que não aconteça agora. Eu acho que a gente está perto dos estrangeiros nos deixarem. Esse é o cenário que eu tracei lá em janeiro. Quem acompanha o canal Viver de Renda sabe disso. Este ano a eleição é diferente da anterior, quando o eleitor queria mudança, o eleitor queria uma ruptura. Eu vou botar aqui um parêntese. O eleitor estava cansado da roubalheira do governo do PT, 13 anos, escândalos sucessivos, mensalão, petrolão. Então havia um desgaste daquele modelo de governo por conta da chuva de denúncias, né? E aí havia um desejo de ruptura. Ele disse, essa eleição é diferente. De lá para cá foi um período de crescimento econômico fraco e com muito dano ao mercado de trabalho. Não dá para culpar o governo Bolsonaro por isso, porque houve uma pandemia nessa história, é verdade. Agora o eleitor, ele quer normalidade. Ele quer alguém que seja capaz de pensar nas questões econômicas. Ele quer um candidato que se preocupe com emprego e renda. E eu concordo, essa eleição vai ser decidida por isso. Não tem nada de questões aí de família, de religião, esse blá 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 não vai para lugar nenhum. O foco dessa eleição é a economia. O candidato que entender isso ganha. O foco dessa eleição é a economia. O candidato que entender isso ganha. É isso que eu acredito. O candidato que conseguir convencer a população de que vai gerar emprego, que vai gerar renda, que vai melhorar a economia, que vai fazer a inflação cair, que vai fazer os juros cair, que vai gerar oportunidades para as pessoas que estão sofridas, em especial por conta aí do desgaste provocado na pandemia, eu acredito então que a gente vai ter aí uma transformação, entendeu? Uma transformação do ponto de vista do eleitorado, vai se identificar e vai buscar esse caminho, entendeu? Essa alternativa que se apresentar. Aí ele diz assim para o repórter, já se vê uma mudança de comportamento do Bolsonaro, que está muito menos radical em seus discursos do que no ano passado. Acho que ele está entendendo que precisa mudar para ser um candidato competitivo. Isso tem dado algum resultado já nas pesquisas. O ex-presidente Lula também entendeu isso. Toda a estratégia do Lula de trazer o Alckmin é uma sinalização que ele está dando que ele vai buscar o caminho do centro. Ele ainda tem um discurso para a patuscada dele de esquerda, né, para a militância, mas ele busca um caminho para o centro. A patuscada nunca vai decidir nada. A turma do radical do PT nunca vai decidir bolhufas, mas ele vai estar caminhando para o centro e o Alckmin é a sinalização, né, que ele está dando para isso. E aí ele continua, não vejo essa eleição como um fator de grande volatilidade. A onda é muito boa, não precisa fazer muita coisa, mas sempre tem como estragar. A Rússia estava em um bom momento econômico e o Vladimir Putin estragou tudo. Um perfeito idiota, né? Não sei se é droga que acha que ele está tomando, mas esse Putin realmente deu um tiro de bazuca na cabeça, não foi nem no pé, foi na cabeça. Está morto já, liquidado, e é questão de tempo para ele ser enterrado.
Acho que o Lula, em seu primeiro mandato, conseguiu potencializar o choque positivo, já tinha uma onda boa vindo da China naquele momento e ele fez várias coisas positivas no seu primeiro mandato. Foi muito responsável do ponto de vista fiscal nesse primeiro momento e dá para potencializar ou fazer nada, mas o que não pode é radicalizar. Aí o repórter perguntou, o petróleo perdeu força desde que bateu os $140. O preço volta a subir? Olha, parte da oferta do petróleo russo será retirada e a dúvida é sobre o tamanho, porque ainda estão vendendo para a Índia, China e para alguns lugares. A alta deve continuar, especialmente se o Federal Reserve não puxar o tapete. A demanda vai aumentar no verão do hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, onde a demanda por gasolina aumenta muito devido ao período de férias. O americano está pagando $5, $6 por galão, mas não está deixando o carro parado, porque tem dinheiro nesse momento. Não há queda de demanda acontecendo e a oferta está ainda mais restrita. Se a Europa parar de comprar petróleo russo e cortar o gás, pode puxar ainda mais o preço. Mas olhando apenas para os fatores que sabemos que vai acontecer, como o aumento sazonal da demanda, o petróleo pode operar seguramente na faixa de $130 a $150. Isso pode ser uma péssima notícia para o Banco Central. Achei muito perigoso atrelar a política de juros ao preço do petróleo, no último comunicado do Copom. Então aí, reflexões de um ex-diretor do Banco Central, reflexões de um homem do mercado financeiro, né, do Tony Volpon, estrategista-chefe da WHG. Né? A gente tem que estar atento ao que pensam as pessoas do mundo financeiro e usar o senso crítico, tirar o que serve, o que não serve, mas o fato é este, que a Bolsa não está subindo mais porque também os institucionais e os CPFs estão saindo da Bolsa. Então este fluxo contrário mitiga um pouco a entrada. A entrada obviamente acontece dos estrangeiros, provoca uma alta na Bolsa, natural, porque 55% do fluxo de capital vem dos estrangeiros, então é normal que ele gere uma onda, né? E isso justifica essa nossa valorização. Por outro lado, poderia ser muito maior se aqui também estivesse se praticando esse mesmo fluxo comprador, o que não vem acontecendo. Bom, a Oi informou na semana passada que está marcada agora para o dia 20 de abril, ou seja, amanhã, né? Amanhã está marcado a conclusão do processo de venda da unidade móvel. A companhia comunicou que, em função do fechamento da operação, iniciará oferta pública para aquisição de notes com garantia sênior que venceria em 2026. Ela comunicou na quarta-feira, dia 13, que vai concluir a venda da unidade móvel em 20 de abril. A companhia vendeu o ativo para as empresas TIM, Vivo e Claro por um valor de 16,5 bilhões de reais em dezembro de 2020, teve autorização da Anatel e do CAD e agora ela dividiu a empresa, né, incorporou a Oi Móvel dentro da Oi S.A., dividiu em SPE, Sociedades de Propósito Específico, e, vamos dizer assim, disponibilizou essas SPEs para cada um dos compradores. Eles estavam na fase de análise de toda a estrutura que estava dentro de cada SPE e agora deram o ok, que está tudo certo, e aí as companhias informaram ao mercado terem trocado notificações confirmando o cumprimento de todas as condições precedentes para a conclusão da operação e darão continuidade aos procedimentos para o fechamento. A Oi informou que, em função do fechamento da operação, que está marcado para o dia 20 de abril, foi iniciada um processo aí de antecipação de pagamento de uma dívida que estava para vencer em 2026 e na ordem aí de 3,7 bilhões, aproveitando-se do dólar mais barato, né? Então a Oi faz esse movimento de antecipação de dívida. Muito boas notícias, né? Muito boas notícias. Estamos aí na reta final para sair da recuperação judicial da Oi. Quem diria, hein? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.